E aí, hoje a gente vai sintonizar numa viagem incrível, a evolução da tecnologia do rádio. Pensa só, saímos daquela experiência coletiva, sabe, com um chiado e tudo, para um universo sonoro que é só nosso, todo moldado por inteligência artificial. Bora descobrir como o simples ato de ouvir foi, assim, completamente reinventado. Então, para a gente começar a mergulhar nisso, tem uma pergunta que é fundamental. Quando alguém fala a palavra rádio hoje, o que vem na cabeça? É aquele aparelho antigo da vovó? O som do carro no trânsito? Ou já é um aplicativo no celular? A verdade, gente, é que essa definição, ela mudou, e mudou muito com o tempo. Então, tudo começou aqui, né, com as primeiras ondas de rádio, uma tecnologia que, olha, foi brilhante, conectou o mundo de um jeito nunca antes visto. Só que, como a gente vai ver, ela já nasceu com algumas limitações bem claras. Olha só, para guiar a gente nessa conversa, vamos usar este quadro comparativo aqui. Ele vai ser tipo o nosso mapa, sabe? Para a gente navegar pelo passado, pelo presente e até pelo futuro do rádio. E ele divide tudo em três grandes eras: as tecnologias que a gente chama de legadas, depois as emergentes e, por fim, as disruptivas. E o ponto de partida é realmente fascinante. A tecnologia original, ela resolveu um problema que era gigantesco: a comunicação em massa, falar com muita gente a longas distâncias. Só que toda grande solução, né, às vezes traz novos desafios. E foi o que aconteceu. De repente, a gente tinha uma nova lista de problemas para resolver: o famoso chiado, a qualidade de som que não era lá essas coisas e as barreiras físicas do alcance. E aqui a gente vê o clássico dilema daquela época, a famosa briga entre AM e FM. O AM, cara, ele ia longe, perfeito para notícia, para jogo de futebol, mas o som, a fidelidade não era o forte dele. Aí veio o FM, com som limpinho, cristalino, ótimo para música, só que o sinal não viajava tanto. Era basicamente uma escolha, ou você tem alcance ou você tem qualidade. Os dois, não dava. Então, para resumir a história, a era legada era totalmente definida por fronteiras físicas. Pensa bem, era a baixa fidelidade do AM, o alcance mais curto da FM, a qualidade meio sofrida das ondas curtas. No fim das contas, a tecnologia sempre impunha um limite. E é justamente por causa desses limites que a gente chega na segunda era. Ela surge como uma resposta direta a todos esses problemas do mundo analógico. A busca era simples: mais qualidade e mais alcance. E a resposta para isso veio em uma palavra: digital. O grande pulo do gato tecnológico foi esse aqui: trocar as ondas analógicas, que eram meio imperfeitas, por um sinal digital, super preciso. A analogia é perfeita. É como trocar um desenho feito à mão livre por um projeto de engenharia, todo feito com régua. O resultado? Um som muito, mas muito mais limpo, sem aquele chiado chato. Era uma clareza que o rádio antigo, coitado, simplesmente não tinha como entregar. Essa era digital, então, abriu basicamente dois caminhos. De um lado, a gente teve o rádio digital, que tentou melhorar a transmissão tradicional, pelo ar mesmo. O som ficou ótimo, mas tinha um custo alto para migrar tudo e quem ouvia precisava de um aparelho novo. Do outro lado, surgiu o rádio via web. Esse foi mais radical. Ele simplesmente ignorou as antenas e usou a internet para ter um alcance global. O problema? A gente ficou dependente da nossa conexão e do nosso plano de dados. Ou seja, cada solução resolvia um problema antigo, mas criava um desafio novo em folha. No fundo, eram isso: duas abordagens diferentes para tentar chegar no mesmo lugar. Um som melhor e que chegasse mais longe. Mas agora a gente entra na terceira fase. E aqui, gente, a coisa muda de figura completamente. Não é mais uma simples atualização, é uma reinvenção total do que significa ouvir. E esse é o ponto-chave de tudo. A grande evolução não foi sobre ter um sinal melhor, não mesmo. A virada de chave foi a transferência de poder. O poder saiu da mão da emissora e foi parar na mão de quem ouve. Simples assim. O controle mudou de lado. E essa frase aqui no slide, ela resume perfeitamente a essência desse novo mundo: conteúdo sob demanda. Aquela ideia da programação linear, sabe? De ter hora certa para começar e terminar? Acabou. Isso deu lugar para a liberdade total de escolha. E a progressão foi lógica e avassaladora. Primeiro surgiram as grandes plataformas que todo mundo conhece. Depois, quem ouvia percebeu que não precisava mais ficar preso na grade de programação. E o resultado? Aquele modelo de rádio que existia há um século, de repente se viu diante da sua maior ameaça. Mas, acredite, a disrupção não parou por aí. Não era só sobre escolher o que ouvir. A próxima camada dessa revolução foi ainda mais fundo, falando de personalização e de imersão. E aqui que a gente entra num território que, até pouco tempo atrás, parecia coisa de ficção científica.
De um lado, a inteligência artificial, com seus algoritmos que montam a playlist perfeita só para aquela pessoa, o que acaba diminuindo o papel do DJ, do curador humano. E do outro lado, as experiências imersivas, que transformam o áudio numa paisagem sonora 3D, virtual. Deixou de ser algo só para ouvir de fundo e virou uma experiência para ser vivida ativamente. Ok, então depois de passar por essa jornada toda, das ondas analógicas com o chiado até as realidades virtuais, a grande pergunta é: o que a gente pode esperar do futuro do rádio? Qual é a próxima sintonia? Essa linha do tempo aqui, ela resume a história toda de um jeito bem claro. A gente saiu de um modelo um para muitos, ou seja, uma rádio falando para todo mundo a mesma coisa, e chegamos no modelo um para um, onde um algoritmo cria uma experiência única para cada pessoa. E o futuro? Bom, o futuro ainda é um grande ponto de interrogação. E tudo isso nos traz para a pergunta final, talvez a mais importante. Nesse mundo de áudio super personalizado, onde cada um está na sua própria bolha sonora, o que a gente perde no caminho? O que acontece com aquela experiência coletiva de ouvir a mesma coisa que o rádio sempre proporcionou? Será que ainda existe espaço para a gente ouvir junto?